Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Agora sim, vamos ao vivo com o repórter Lucas Moura. Eita, Lucas! Retomando aqui, viu? Tá todo mundo mandando mensagem, dizendo que se emocionou junto com a gente. Tá bombando ali de mensagem, que eu já vi o celular. Todo mundo feliz por sua conquista. A sua conquista é a nossa. Você tem uma informação para trazer pra gente. Faça um negócio bonito, viu? Mas o assunto é sério, não dá nem para brincar, porque é caso de importunação sexual, agora que eu tô vendo, viu? A Polícia Civil investiga um assessor de vereador de Nossa Senhora do Socorro, por importunação sexual contra uma adolescente. Queria tanto que sua despedida fosse com uma boa notícia, né, Lucas? Mais uma vez, a gente falando desse crime abominável. É com você. É isso, Mariana, um crime abominável, como você disse, o assunto é sério, extremamente triste e chega a ser inclusive revoltante. E eu já até digo, viu, Mariana, existe a situação da importunação sexual, mas já existe a possibilidade de se trabalhar inclusive com o caso de assédio. Talvez tenha se tratado de fato de um caso de assédio, o que em tese nos dá a entender que é ainda mais grave. Nós vamos explicar toda essa história. Quem está aqui ao meu lado é o Carlos Alves. Ele que é, Mariana, amigo da família. Eu já explico para quem está em casa, a gente sempre tem uma preocupação de não identificar os parentes das vítimas de casos assim, e nesse caso se trata de uma garota de 14 anos, porque identificando o parente a gente identifica a vítima. Nesse caso, o Carlos, ele é amigo da família, ele não é membro da família e por conta disso poderá dar entrevista para a gente mostrando inclusive seu rosto. Qual que é a situação? Uma garota de 14 anos que teria sido vítima de importunação e assédio sexual por parte, atenção, do próprio padrasto. Essa seria a situação. E aí você me pergunta, quem é esse padrasto? Esse padrasto seria assessor de um vereador daqui do município de Nossa Senhora do Socorro. Esse assessor, além de ser assessor desse vereador, é também, pasmem, candidato ao Conselho Tutelar do município. Seu Carlos, eu queria que o senhor explicasse melhor essa história para a gente. Como é que toda essa história vem à tona e de que forma vocês ficaram sabendo dessa história? Falo vocês, mas claro, de que forma a família ficou sabendo dessa história e depois, naturalmente, o senhor como amigo da família. Boa noite, Lucas. No dia 30, nós tivemos a tristeza de ser procurado pela criança, que é uma adolescente de 14 anos, que ela procurou o próprio pai para relatar essa situação. Quando ela procurou o pai, ela relatou que ela vinha sofrendo assédio sexual pelo suposto padrasto. E o pai procurou a criança se ela tinha como provar essa situação. O que ocorre? Ela mostrou ao pai mensagem de WhatsApp e também áudios do suposto assédio sexual. O pai veio até mim, conversamos, eu orientei ao mesmo que procurasse a delegacia. O pai foi até a 5ª delegacia, prestou BO e aguardamos que a polícia fizesse o trabalho investigativo. Quando foi no dia 23 deste mês, eu fui juntamente com o pai no 4º distrito, que é o Conselho Tutelar aqui no município de Nossa Senhora do Socorro, oferecer a denúncia ao Conselho Tutelar. Chegando no 4º distrito, a gente recebeu a orientação que teria que ser no 2º distrito, até porque a criança mora no João Alves. Se dirigimos até o 4º distrito e procuramos o presidente Júnior, e ele nos recebeu e lá foi feita a denúncia, entregue toda a documentação que foi exigida por ele. E ele também nos orientou que assistente social, psicólogo ia entrar em contato com o pai e ia dar o suporte necessário que a criança precisaria naquele momento. Esse suporte foi dado? Esse suporte não foi dado. O pai não recebeu nenhuma ligação do Conselho Tutelar. A criança não recebeu nenhuma ligação, nenhum contato do Conselho Tutelar? Nada do Conselho Tutelar. Esperamos. Passou-se alguns dias, retornamos aqui no 4º distrito, até porque o presidente do Conselho Tutelar, Júnior, nos orientou que a documentação ela vinha para ser acompanhada pelo 4º distrito, porque a criança passou a morar com o pai que mora próximo ao 4º distrito.
A denúncia foi feita no Conselho Tutelar e nenhum relatório dessa denúncia, nada assim, chegou até, por exemplo, a polícia, porque o caso virou caso de polícia, né? A situação virou caso de polícia. E a polícia não recebeu nada do Conselho Tutelar. Não, tivemos essa semana, eu acompanhei o pai até a delegacia e o delegado, que é o Paulo Nunes, que está acompanhando toda a situação, que está encaminhando o processo, ele falou que não chegou nenhum relatório. E aqui no próprio 4º distrito, quando nós retornamos, tivemos a surpresa que não chegou nenhuma documentação aqui. Não chegou. E o que ocorre que vazou-se um áudio nas redes sociais pelo vereador, que esse suposto acusado de assédio sexual é assessor do vereador, vazou um áudio, o vereador dizendo que tinha conhecimento de toda a situação que ocorria com a criança. O que nos deixou triste, que o Conselho Tutelar não deu o suporte necessário à criança. A criança não foi assistida, não recebeu ligação de assistente social, de nenhuma pessoa ligada ao Conselho Tutelar. Mas vazou-se um áudio, o próprio vereador, que ele disse que já foi conselheiro durante 12 anos, que tinha conhecimento de toda a situação da criança. Ou seja, a criança passou a ser vítima 2 vezes. Vítima pelo assédio sexual do seu próprio padrasto e vítima do Conselho Tutelar, que não deu nenhuma assistência à criança. E aí, como é que está a situação hoje? Eu já sei que essa criança ela está com a medida protetiva, graças a Deus, né? Naturalmente a situação está sendo investigada pela polícia, virou caso de polícia, a polícia está cuidando, tem a medida protetiva, a criança, ao invés de estar com a mãe, está com o pai agora, não é isso? Essa é a situação. E agora vocês estão aguardando para ver que fim tomará toda essa história. Mas o que chama a atenção é que, por exemplo, o assessor continua no gabinete do vereador. Por nossa surpresa, o assessor continua no gabinete. O próprio vereador procurou o pai que está aqui presente, que ele está sendo preservado até para não expor a criança, mais do que o que já está sendo divulgado pela imprensa. O próprio assessor procurou o pai para saber da situação e ele disse ao pai que ia exonerar esse assessor dele que estava sendo investigado por assédio sexual. Isso não aconteceu. Pelo contrário, o vereador tentou me calar, mandando uma mensagem no meu zap, dizendo que ia me representar judicialmente porque eu estava fazendo denúncia infundada. Denúncia infundada que ele fala que ela é verdadeira, que o próprio delegado hoje deu uma entrevista numa emissora, dizendo que se caracterizou assédio sexual sim, o crime aconteceu, a criança segunda-feira já vai ser ouvida com acompanhamento de uma psicóloga, então se caracterizou o crime. E o que aqui que a gente pediu, que o presidente da Câmara tivesse um bom senso, que afastasse esse cidadão da Câmara de Vereador, que é a Casa do Povo, que ele recebe o salário que é pago com nossos impostos, que afaste ele da Câmara de Vereadores até que dure as investigações, que segundo o delegado hoje na entrevista, se caracterizou crime. Perfeito, eu agradeço a sua presença e participação. Mariana, essa situação nós continuaremos acompanhando toda essa história. Volto contigo. Te agradeço, Lucas Moura.